alguma coisa do que a gente vai conversar hoje, eu falei numa palestra que o Dr. Clóvis me convidou, que foi feita lá no anfiteatro do Iguatemi Business. Uma outra parte hoje é novidade. O Nayara também está online. Fabrício o Marcelo Botelho. Henrique está entrando, viu, Maurício? Ótimo. O Marcos Vinícius Apóstolo, da Itamaraty Contabilidade. Excelente. A Fernanda Bassi. Doutor Marcelo Henrique, boa noite. Doutor Marcelo Henrique está conosco. Doutor Marcelo Henrique, tudo bem? Boa noite. Prazer, satisfação em vê-lo. Muitíssima boa noite a todos os amigos e amigas aqui presentes. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Esteja... Obrigado. Boa noite, doutor Marcelo Henrique. Tudo bem? Se sinta em casa aqui em São José do Rio Preto, mesmo que virtualmente. Muito obrigado. Doutor Lucas de Oliveira, como sempre, trabalhando muito pela nossa obsessão. Doutor José Luiz Delbem, apóstolo, pronto para fazer as perguntas. Né? Doutor Clóvis, doutor Leonardo, doutor Alexandre, sejam todos bem-vindos. Doutor Lucas, 19 horas, o doutor fica à vontade. Sim, a gente dá um tempinho só aqui de uns 2 minutinhos, viu, Maurício? Porque o pessoal costuma logar em cima, costuma logar às 19 mesmo, tá? É a questão do advogado, cumpre o prazo na hora, então a gente aguarda um pouquinho. Tudo bem, não tem problema, a gente vai bater um papo aqui, em seguida Vamos a gente segurar abre. só um pouquinho, né? O momento é muito oportuno, né, para falarmos de valuation, né? Está acontecendo muita coisa no mundo empresarial. Hoje mesmo saiu uma decisão, né, do comitê pela prorrogação do Simples, né, por 3 meses. Até o Marcos Vinícius que me enviou, agora de tarde. Então, momento agora fervilhando aí para as empresas conseguirem ter fôlego, né, para se manterem. As que não conseguem, infelizmente, nós estamos vendo aí o perrengue que estão passando. Dia a dia. Sabe que... Tem notícia, vocês prorrogaram o Pronamp também, não? Pronamp eu não vi. O que vai surgir muita demanda nos próximos meses é de reestruturação financeira, não tenho dúvida. Muitas empresas estão passando aí por momentos delicados e estão sentindo o estresse no caixa como consequência desse período todo, dessa pandemia maluca. Então, vai existir uma demanda forte por reestruturação financeira, renegociação de passivo, planejamento estratégico financeiro, readequação. Então, eu também acho que vem por aí. Fusões e aquisições. Vinha num momento aquecido há alguns anos. Durante esse período, dá uma esfriada, é normal, porque está todo mundo com os empresários, estão com o foco voltado para os efeitos no próprio negócio, né? Então, o pessoal está meio que cuidando de casa nesse momento. Então, a gente espera que no segundo semestre, principalmente, as transações, as operações de M&A voltem. Essa é a minha expectativa. Realmente. Torcer uma melhora, né, Maurício? Logo, logo a gente deve sentir aí. Há uma expectativa de vacinação em massa agora para o mês de abril, né? Estamos torcendo para que se confirme e com isso a gente concretize isso. E a gente vai ver o efeito no segundo semestre. Eu acho que o primeiro semestre ainda vai ser um meio de adequação, ajustes, reestruturação. No segundo semestre a gente vai poder observar um aquecimento. Tá certo. Dr. Milton de Mello está com a gente. Dr. Milton de Mello, doutor Marcelo. Muito bem, seja bem-vindo, conselheiro. Maurício, você está na capital? Eu estou em São José do Rio Preto. Boa noite, obrigado.
Ah, legal. Boa noite, doutor Milton. Eu estou em São José do Rio Preto, doutor Marcelo. Eu desenvolvi toda a minha carreira em São Paulo, mas voltei para São José do Rio Preto, minha terra natal. Ah, então estamos em casa. Perfeito. Bom, eu acho que dá para a gente já começar o bate-papo, viu, Maurício? Perfeito. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer ao doutor Marcelo, que está presente conosco, em nome da diretoria da OAB de São José do Rio Preto. Muito obrigado por proporcionar esses momentos de troca de... Ah, que está funcionando o touch, está tudo... Troca de conhecimento. Muito obrigado. Doutor Milton, muito obrigado por estar presente, aqui nosso conselheiro e os demais. Eu gostaria de apresentar o doutor Maurício do Vale, economista, consultor empresarial e especialista em valuation. Está aqui hoje para nos ensinar um pouquinho sobre essa ciência que é achar o valor de uma empresa, que é muito, muito, muito complicado do ponto de vista de um advogado que não é afeito à matemática. Doutor Maurício, siga, por gentileza, se apresente, por favor. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Boa noite, Maurício do Vale, meu nome. Eu agradeço a presença de todos que numa quarta-feira à noite estão dispostos a entrar na sala aqui com a gente, virtual, bater um papo sobre esse assunto. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço o doutor Marcelo Henrique, de estar comandando muito bem essa subseção da nossa OAB aqui de São José do Rio Preto, doutor Lucas, que vem coordenando essa comissão de fusões e aquisições. Para mim é um prazer fazer parte da Comissão de Fusões e Aquisições da OAB. Eu sou economista, não sou advogado, mas para mim é um prazer e eu tenho aprendido bastante e é um trabalho, não tenha dúvida, é uma competência complementar a minha competência de economista com a competência dos advogados e temos aí a presença também de profissionais de outras áreas, contadores. Então é sempre um prazer trocar experiências com profissionais com outras competências. Desculpa. Bom, hoje a conversa acho que vai ser interessante. Eu agradeço muito o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui na OAB conversando com todos vocês. E o assunto hoje é valuation e operações de M&A. Essa comissão é a comissão de estudos e debates sobre operações, sobre transações de M&A, de fusões e aquisições. E o valuation ele entra como uma parte fundamental, determinante em um processo como esse, desde que o processo seja um processo organizado, né, de M&A. Eu tenho bastante experiência na área, em intermediação, em processos de fusões e aquisições, em compra, venda, privatização, cisão, fusão, e com uma competência financeira que é bem complementar com a competência dos doutores advogados. E todos os processos bem-sucedidos, não tenha dúvida que a competência de um bom assessor legal é fundamental nesse processo. A conversa vai ser informal, se vocês todos fiquem à vontade para interromper, para perguntar, qualquer dúvida, eu vou tentar ser bem claro. Às vezes é mais fácil pessoalmente, olho com olho, você entende o tom da pergunta, você conversa, mas aqui também vocês fiquem à vontade e podem perguntar. O objetivo é bater um papo bem informal. Eu tenho somente 3 slides, mais um guia para dividir com vocês, onde eu vou mostrar o que é um valuation, né? Nós estamos falando sobre valuation em uma operação de M&A. Então, vamos começar falando sobre o que é um processo, quais são as fases de um processo tradicional de venda de uma empresa, né? Quando um acionista decide alienar a totalidade ou parte das suas cotas, como que se dá um processo bem organizado de venda de uma empresa, onde o valuation se encaixa nessas fases, nesse processo, onde um bom advogado é necessário em todo esse processo. Isso é legal, esse slide é bom, um slide mostra todas as fases de um processo desse tipo. Aí nós vamos discutir rapidamente quais são as aplicações do valuation. O valuation é usado para compra e venda de empresas, para privatização, em várias operações o valuation é determinante, né? Aí nós entramos efetivamente no que é valuation. Eu vou falar um pouco sobre as metodologias de avaliação e dar alguns exemplos práticos de como que o valuation foi utilizado para concretizar uma transação, né?
Então, eu vou começar, se os senhores me dão licença, tentar dividir aqui uma tela com vocês. Aí, doutor Lucas, por favor, fique à vontade se não estiver muito claro e não estiver aparecendo para todos. Bom, legal. Nós estamos aqui na Comissão de Fusões e Aquisições, falando sobre valuation em operações de M&A. Bom, vamos lá. Bom, eu queria só me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Maurício do Vale, eu sou economista pela PUC e fiz os meus MBAs em Finanças Avançadas pela GV, em Gestão de Projetos e em Administração de Empresa. Então, tive bastante bagagem acadêmica e vários cursos de marketing, de impostos, etc. E eu me formei pela American Society of Appraisers em Valuation, em avaliação de empresas. Então, foi uma fase muito importante, onde eu pude me abastecer academicamente de todas as teorias, um módulo em São Paulo, módulo a Stern, Escola de Negócios de Nova York. Então, foi um curso muito interessante. Tenho 25 anos de experiência nesse ramo, sempre em finanças corporativas, atuando com fusões e aquisições, valuation, reestruturação financeira, estudos de viabilidade, de risco. E eu desenvolvi toda a minha carreira em São Paulo, nas grandes consultorias Andersen e Deloitte. E agora eu sou sócio da Colabora Estratégia Financeira e estou aqui em São José do Rio Preto, que é minha terra natal, desenvolvendo esses negócios e podendo dividir aí minha experiência e aprender com vocês também aqui nessa Comissão de Fusões e Aquisições da OAB. Aqui uma breve lista de alguns clientes que eu já atendi, inclusive alguns aqui na cidade. Bom, vamos lá. Vamos falar rapidamente o que é quais são as fases de uma operação, de uma venda tradicional de uma empresa. Né? Quais são as fases de uma operação de M&A, a venda de uma empresa? E a gente vai ver onde valuation se encaixa nisso. Tudo se inicia com o objetivo dos acionistas. Precisa estar bem claro numa operação de M&A quais são os objetivos dos acionistas. Os acionistas, eles querem vender a totalidade das cotas, eles querem vender uma participação no negócio. Isso precisa estar muito claro, porque em vários casos nós podemos observar a operação mela ou não avança, não dá certo, porque o objetivo não está bem claro. Quando a gente chega na fase de negociação, a proposta acaba travando porque o objetivo do acionista não estava bem definido. Então, os objetivos dos acionistas precisam estar bem definidos. Vai vender a totalidade das cotas, vai vender uma parte. Se for vender uma parte, não a totalidade, como que vai ficar a gestão, qual que é essa participação, então, operacionalmente, como que tudo vai se dar. Então, definir muito bem o objetivo dos acionistas. O mais usual é um empresário, um acionista, decide vender a participação dele na empresa, ou ele vende a empresa inteira, ou ele vende uma parte. É mais raro, mas também acontece troca de ações entre empresas, então existem vários formatos. Tem que ver qual que é o objetivo do acionista para formatar corretamente a operação. Aí nós vamos para o valuation. Dentro de uma operação de M&A, o estudo de avaliação econômico-financeira vai definir, e é determinante para isso, uma faixa de valor que seja razoável para a concretização da transação. Né? Então, é uma faixa de valor, onde é feita também uma análise de risco do negócio, eu vou comentar isso, e pode existir a necessidade de um cálculo muito específico, pouco conhecido, que é o prêmio de controle. Uma coisa é você vender 49% da sua empresa, a outra coisa é você vender 50% mais um. Então, essa fatia do valor da empresa de controle, para se calcular um prêmio em cima disso. A gente vai entrar no detalhe do valuation, eu estou aqui só situando ele dentro das fases de uma operação de M&A. Aí, uma vez feito o valuation, vamos identificar os potenciais, isso num processo bem organizado de venda de uma empresa. Vamos identificar os potenciais interessados em adquirir o negócio. Podem ser interessados investidores meramente financeiros, como os fundos de investimento, isso já está muito comum, era muito desenvolvido no mercado norte-americano, já está bem desenvolvido aqui no Brasil também. Alguns segmentos de negócios já recebem investimentos de fundos, são investimentos meramente financeiros. Os investidores não entendem nada do negócio, mas investem por causa do retorno que eles vão conseguir. Cadeias de restaurantes,
operações de educação têm recebido muito investimento de fundos. Então, esses são investidores meramente financeiros. Investidores estratégicos também podem comprar um negócio. Que são os investidores, por exemplo, empresas que já atuam no segmento e crescem a partir de aquisições, como os bancos, as instituições financeiras, a consolidação do setor bancário foi bem isso. Os bancos eles vão crescendo, adquirindo outros bancos, né? Isso foi muito claro aqui no Brasil. Se a gente for pensar há 15 anos, nós tínhamos uma série de instituições financeiras. Hoje, são 5 grandes instituições financeiras e o segmento está mudando, surgindo os novos bancos, alguns com operações online, apenas sem operação física, mas o setor bancário ele cresceu muito com base em aquisições, e são investidores estratégicos, né? E aí, nesse caso, também existem investidores que pensam nas sinergias, como verticalização de um segmento. Uma empresa produtora adquire uma outra empresa distribuidora ou adquire um fornecedor de matéria-prima, com isso ele tem sinergias e consegue verticalizar o negócio e aumentar o seu retorno. Então, existe a fase de identificação dos potenciais interessados que podem ter esse perfil que eu comentei. Aí, o que normalmente é feito em uma operação bem organizada é feito um teaser. Até pelo próprio nome, é um documento, uma vez identificados os potenciais interessados, com quem que a gente vai conversar, é um teaser, mesmo que para criar um interesse do outro lado. Esse teaser é um documento mais simples, com highlights, algumas informações sobre a operação, sobre a transação, a oportunidade de investimento, algumas informações financeiras sobre o mercado, alguns diferenciais do negócio, podendo abrir o nome da empresa ou não, depende muito da circunstância. O teaser pode ocultar o nome da empresa e só traz oportunidade de investimento em determinado setor com alguns highlights. Então, os interessados que já foram identificados recebem o teaser, analisam, e os que demonstram interesse e querem avançar no processo, aqui também já entra a atuação de um bom assessor legal. Já temos aí o Non-Disclosure Agreement, que é o termo de confidencialidade. Quem quiser avançar na análise da oportunidade vai assinar um termo de confidencialidade, um compromisso. Assinado esse termo, o interessado recebe o book. O book é um documento que contém informações mais detalhadas, onde o interessado pode fazer a sua avaliação, conhecer o negócio, para chegar até uma proposta, para poder apresentar uma proposta. Então, ele recebe as demonstrações financeiras históricas, projeções financeiras, expectativas de mercado, estratégia da empresa, várias informações importantes sobre a operação, a empresa, sua estratégia, seus financials. Com isso, consegue colocar a proposta e nós partimos para a fase de negociação. A fase de negociação ela é o que eu comentei. Uma vez bem definido o objetivo dos acionistas, nós não temos grandes surpresas nessa fase de negociação. A operação pode andar ou pode travar com uma condição ou outra que não é aceita entre as partes. Isso é normal. Mas os principais objetivos já estão definidos e o potencial interessado já está sabendo, ele vem com uma proposta formatada. Então, nós temos aqui na negociação definição de valor, definição das condições de pagamento e algumas outras definições que sempre são importantes. Quando são transações um pouco maiores e bem organizadas, também existem aí alguns acordos na negociação quanto a metas, quanto a tipo covenants de contratos bancários, quarentena. Eu sou um empresário no segmento de distribuição de água mineral. O interessado vem, compra a minha empresa e eu assino uma quarentena de 5 anos que eu não posso abrir uma outra distribuidora de água mineral para não concorrer com ele. Então, isso é comum em transações de M&A. Metas, os covenants são muito constantes e encontrados em contratos bancários, mas também podem ter em contratos de compra e venda de empresa. Eu estou interessado, eu compro uma empresa e eu coloco metas. As minhas condições de pagamento vão ser cumpridas se as metas de rentabilidade, operacionais ou financeiras forem atingidas pela empresa. Então, todas as condições são discutidas na negociação. Avançamos a negociação, entramos na fase de due diligence. Aqui, desculpe, é muito importante que o estudo de valuation que foi feito anteriormente já tenha levantado
qualquer tipo de risco de contingência, o que a gente chama de esqueleto no armário. Então, o due diligence lá no final não pode pegar nenhuma surpresa. Normalmente, quem pede o due diligence é quem está comprando, em operações maiores e bem organizadas. Então, é como se fosse feita uma pequena auditoria, é uma auditoria, com o foco de encontrar riscos e contingências e esqueleto no armário. Pode ser que ocorram ajustes ao valor. Por exemplo, uma empresa tem uma equipe lá de 50 funcionários, 100 funcionários, 30 não estão registrados ou tem alguma pendência trabalhista. Então, isso é um risco, estima-se o valor de adequação dessa situação e desconta e faz um ajuste ao valor da transação. Então, o due diligence vem ajustar o valor a algum risco, alguma contingência que possa existir na operação. Uma vez passada a fase do due diligence, vamos para o closing aí, mais uma vez, o assessor legal é fundamental, o contrato de compra e venda com todas as condições, e com isso nós fechamos o ciclo aí de uma operação de M&A bem organizada. Eu quis deixar claro como funciona uma operação, uma transação de venda de uma empresa fase a fase, até porque a gente vai entrar um pouco mais agora em uma dessas fases, que é a valuation. Né? Para que serve o valuation? A valuation é a avaliação de uma empresa. Qual é o valor de um negócio? E para que serve um valuation? Se nós analisarmos esse outro slide que eu coloquei aqui, para que pode ser usado uma avaliação econômico-financeira de uma empresa? Para compra e venda de uma empresa, para privatização. Eu participei do processo de privatização da Telebrás, né? Isso mostra a idade avançada que eu me encontro. Eu estava lá na privatização da Telebrás, fazendo a avaliação da Telepar celular. Então, o estudo de avaliação também para privatização, para determinação do preço mínimo, né? A liquidação de uma empresa. Então, existem várias aplicações para o estudo de avaliação econômico-financeira. Eu vou abrir minha colinha aqui para... A arbitragem também é muito interessante. Em alguns casos, existe isso, a gente encontra bastante no dia a dia. Existe algum tipo de situação de conflito entre acionistas, ou entre matriz e filial, e se o processo vai parar na justiça, em alguns casos o juiz pede uma arbitragem, determinação de um valor. Isso acontece também em sucessão familiar, o pai de todos vem a falecer na hora de dividir entre os filhos, uma avaliação isenta e independente para determinar a fatia de cada um no negócio. Um valuation pode ser usado para uma fusão, concessão, como aconteceu com as rodovias, né? Uma composição acionária. Então, são vários. IPO é abertura de capital. Uma empresa vai fazer abertura de capital, colocar suas ações em negociação em bolsa de valores, só tem um preço de largada. E esse preço de largada dos papéis para balcão é feito através de um valuation, né? A reestruturação societária. Então, existem várias. Planejamento tributário, porque existia muito aquela questão de contabilização do ágio para você poder amortizar no imposto de renda pelo lucro real, né? O ágio é uma mais-valia, um valor pago a mais por uma empresa em comparação com o valor do seu patrimônio líquido. Então, era feito um valuation de uma empresa que foi adquirida, você registrava o valor desse ágio, que é a diferença do valor pago para o valor do patrimônio líquido contábil, esse ágio você poderia abater do imposto de renda. Então, também para planejamento tributário. Então, existem várias aplicações para valuation. Para cada uma, existe uma metodologia mais apropriada. E a gente vai entrar nesse assunto. Eu vou sair da tela aqui. Espero que tenha sido claro para todos. E, doutor Lucas, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Perfeitamente, Marcelo. Beleza, então vamos lá. Bom, o estudo de avaliação econômico-financeira. Existem algumas metodologias de avaliação econômico-financeira, o valuation. As principais metodologias de avaliação de uma empresa são pela renda, que é a metodologia do fluxo de caixa descontado, que é a metodologia consagrada, onde uma empresa vale o fluxo de caixa, a riqueza gerada no futuro por essa empresa. Então, ela vale o seu fluxo de caixa futuro, a sua capacidade de gerar fluxo de caixa,
trazido a valor presente por uma taxa de desconto que reflita o risco do negócio e o retorno requerido pelo acionista. Pode parecer complicado, mas são projeções de fluxo de caixa trazidas a valor presente por essa taxa de desconto, que é o famoso WACC, o custo médio ponderado de capital. Então, essa é a metodologia consagrada mais indicada para avaliar empresas que estão em operação, empresas que estão rodando normalmente. Essa é a metodologia que a gente vai explorar um pouco mais aqui, que é a metodologia mais adequada. Existem outras metodologias de avaliação de empresas. Por exemplo, avaliação patrimonial, onde é avaliado o ativo imobilizado de uma empresa. O ativo imobilizado de uma empresa é uma avaliação do seu imóvel, das suas máquinas, dos seus veículos, é a avaliação do seu ativo fixo. Isso é mais aplicável em contratos bancários, para colocar esses ativos como garantia, é feita a avaliação desses ativos que são colocados como garantia em contrato bancário, ou contratos de seguro, qualquer ativo fixo, qualquer bem colocado em seguro, ele é avaliado. E no caso de liquidação, quando mostrei aquela tela de aplicações do valuation, onde o valuation se aplica, liquidação é uma das aplicações. E para liquidar uma empresa, você faz a avaliação patrimonial do seu ativo fixo, na falência, numa liquidação, para dividir aí com os credores ou com os acionistas o valor desses ativos fixos. Então, é feita a avaliação de prédios, máquinas e veículos e equipamentos eletrônicos. A avaliação de ativo mobilizado é uma maneira de avaliar. A outra maneira de avaliar uma empresa é por múltiplos de mercado, que também é bem comum. São múltiplos de operações que já aconteceram. Vou dar um exemplo bem simples, restaurantes. Aqui na cidade mesmo de São José do Rio Preto, tivemos várias operações, transações de venda de restaurantes. Então, existem alguns múltiplos que estão na cabeça dos empresários e do mercado, né? Aquele restaurante foi vendido a 4 vezes o seu faturamento mensal. Esse restaurante foi vendido a 5 vezes o seu faturamento mensal, meio faturamento anual. Então, esses são alguns múltiplos. Existem alguns múltiplos operacionais. Operações de educação. Os compradores, eles pagam R$11 mil, R$20 mil por aluno de uma operação de educação, porque eu consigo uma certa rentabilidade, depende do ticket médio, mas existem também esses múltiplos operacionais. Então, são múltiplos que estão na cabeça dos compradores e dos vendedores, que são utilizados por um cálculo rápido. Quanto será que vale essa empresa? Vale meia vez seu faturamento anual. Vale X mil reais por cliente. Então, alguns múltiplos que rapidamente vem à tua cabeça um valor de referência. Qual é o problema dessa metodologia? Ela não considera, principalmente as que levam em conta o faturamento, não considera a rentabilidade do negócio, a característica de cada empresa. Então, uma série de fatores, o risco, uma série de fatores não são levados em consideração quando nós avaliamos uma empresa pelos múltiplos. Então, nós vamos para a metodologia mais indicada, a metodologia consagrada, que é o fluxo de caixa descontado a valor presente. Então, uma empresa vai ser vendida, você tem uma empresa, você vai vender a sua empresa. Para avaliá-la, nós vamos fazer um estudo, que é uma metodologia bem complexa. Uma metodologia de avaliação econômico-financeira, bem feita, você precisa ter competências financeiras bem avançadas, competências contábeis, também precisa entender também um pouco de contabilidade. Por isso que é muito importante um bom contador, interno ou externo, numa empresa que você vai ter boas informações e você vai ter um profissional capacitado também que faz parte desse estudo, um bom assessor legal, porque uma série de pontos no estudo de avaliação econômico-financeira, análise de contrato, isso é levado em consideração. Então, para fazer um estudo de avaliação econômico-financeira, são várias competências e a gente que se forma e trabalha muito com isso, tenta reunir parte delas e conta com o auxílio de outros profissionais para fechar toda essa demanda de competências para um estudo como esse. A metodologia de fluxo de caixa descontado a valor presente, ela envolve uma análise histórica, onde você entende o negócio, entende os números da operação, e você monta um modelo econômico-financeiro com projeções financeiras, projeções de receitas, de custos, de despesas, de impostos. Por isso que é importante também um bom conhecimento tributário quando se monta um modelo econômico-financeiro, porque pode até aproveitar essa oportunidade e ver
qual seria a opção tributária mais vantajosa ou o impacto de uma mudança na legislação sobre o valor de uma empresa. Então, são feitas projeções de receitas, custos, despesas, impostos, depreciações, investimentos, capital de giro, todo o fluxo de caixa, toda demonstração de resultado, balanço e fluxo de caixa são projetados, estima-se o fluxo de caixa de uma operação, isso é trazido a valor presente. Esse aspecto é muito técnico, é muito importante. Qual é a taxa de desconto que se usa para trazer esse fluxo de caixa projetado para o valor presente? Então, existe uma metodologia que é o custo médio ponderado de capital, que é o famoso WACC em inglês, né? Weighted Average Cost of Capital, é o custo médio ponderado de capital, que é uma metodologia tecnicamente muito bem feita para se estimar essa taxa de desconto para determinada operação. E você consegue individualizar as características e é muito interessante. Esse custo médio ponderado de capital é a ponderação entre o custo do capital próprio e o custo de capital de terceiros. O custo de capital de terceiros é quando a empresa tem empréstimo bancário. Quando o capital dela está dividido, uma parte é capital próprio do acionista, uma parte é capital de terceiros, que existe um custo, a taxa de juros contratada já é o custo do capital terceiro, isso é mais fácil. O custo do capital próprio, que é muito interessante. Como se calcula? É pela metodologia do método de precificação de ativos, é o CAPM. O que isso quer dizer? É uma taxa que reflete o risco do negócio e o retorno requerido pelo acionista ou pelo investidor para colocar o dinheiro nesse negócio. Quando um empresário ou qualquer pessoa, vou dar um exemplo prático, tem um monte de dinheiro dentro de uma mala em casa, debaixo da escada, moeda forte, dólar, em casa. O dinheiro está lá parado. Ele não está rendendo. Para eu pegar esse dinheiro e investir, ir para o mercado e investir, o que eu exijo como retorno? Qual é o risco que eu vou correr? Se eu for colocar esse dinheiro, investir no mercado, eu exijo, no mínimo, uma taxa livre de risco, que é aquele T-bond americano de 30 anos, que é um investimento de menor risco no mercado mundial, mas o retorno é baixo também, né? Assim como a nossa poupança aqui tem um risco baixo, um retorno muito baixo. Então, é a taxa livre de risco. Bom, mas eu também quero investir, não só com essa taxa livre, eu quero investir no mercado. Então, existe um prêmio de risco para você ir para o mercado, mais uns 6% ao ano. Já conseguiu 2% da taxa livre de risco, mais 6%. Mas eu quero investir num mercado específico, mercado de autopeças. Bom, aí existe toda uma análise que é feita pelo Damodaran, que é um indiano especialista da Universidade de Nova York, do risco de cada segmento. E, além de tudo, eu quero investir em tudo isso, mas no Brasil. Bom, aí o risco é mais alto, por isso que existe o risco Brasil, que a gente ouve falar tanto. Então, é uma metodologia bem detalhada que chega nessa taxa de desconto. O que é isso? É o risco. Existe o risco específico também de cada negócio. Se a empresa é muito pequena, se existe atrito entre os acionistas. Então, o avaliador tem que ter esse feeling, essa percepção de qual é o risco ali do negócio e incrementar nessa taxa. A taxa bem definida de desconto traz esse fluxo de caixa a valor presente. Em resumo, é assim que se monta uma estimativa de faixa de valor de uma empresa, qual é o valor da companhia. As projeções financeiras para o valuation são feitas para 5 ou para 10 anos, períodos mais longos carregam um elevado grau de subjetividade, então não faz muito sentido. Você projeta 5 anos, no máximo 10, e traz o valor presente. Agora, logicamente, essa empresa vai continuar existindo depois desses 5 anos de projeção. Então, existe um cálculo do valor da perpetuidade. É uma estimativa matemática que calcula o fluxo futuro da perpetuidade e traz ao valor presente. A gente soma com esse fluxo do período explícito de projeção de 5 anos para a gente ter o valor da empresa. Aí o due diligence pegou algumas contingências, existe algum endividamento, isso tudo são ajustes não operacionais que a gente faz ao valor da empresa. Então, em resumo, o estudo de avaliação econômico-financeira é feito dessa maneira. E, para vocês terem uma ideia, num processo de M&A, esse estudo de avaliação econômico-financeira, ele muito bem feito, ele ajuda muito na determinação do sucesso da operação, da transação. Em primeiro lugar,
o acionista, o empresário, ele já está sabendo qual é o valor, qual é a faixa de valor razoável para o fechamento dessa transação. Ele não vai ter surpresas da proposta. Se vier alguma proposta muito mais baixa, vai ter que existir uma negociação, uma argumentação. Uma proposta muito mais alta, o comprador está vendo valor ali que a gente não enxerga. Por exemplo, ele tem sinergias, ele vai conseguir aumentar a rentabilidade. Por exemplo, eu tenho uma distribuidora, eu sei de medicamento, eu sei que eu compro os medicamentos por tanto, vendo por tanto, eu tenho uma operação enxuta, eu tenho volume, eu sou forte na compra, eu tenho volume na venda, eu consigo uma rentabilidade tal, uma geração de caixa tal. Eu estou comprando uma empresa que tem uma rentabilidade mais baixa, mas eu colocando ela para dentro, eu vou conseguir aumentar a rentabilidade dela. Então, às vezes, o pessoal enxerga valor também em sinergias, em outros aspectos, e isso pode aumentar o valor de uma empresa. O estudo de avaliação econômico-financeira é essencial que seja bem feito, porque ele identifica uma série de coisas. Por exemplo, eu tive um cliente em São Paulo, uma rede de lojas de bricolagem, material de construção, que tinha muitas lojas, eram 50 lojas, e lojas bem localizadas. Isso quer dizer o quê? Aluguel alto. Então, era uma operação cara, que a rentabilidade não era tão alta, mas tinha geração de caixa. Só tinha um sócio, era um dono, ele não tinha sucessor, não tinha filho, não tinha... Ele queria vender, ir pescar, ele queria passar o negócio para frente. E nos contratou, fui fazer o estudo de avaliação econômico-financeira, o valuation. Foi quando eu percebi que todo o valor do negócio estava no planejamento tributário agressivo, na informalidade. Ele tinha boa parte do seu faturamento não contabilizado, então ele tinha o famoso caixa 2, e quando você colocava tudo isso para dentro, para fazer o estudo de avaliação econômico-financeira, não dava resultado. E tinha um interessado lá fora, na França, querendo comprar o negócio. E eu em contato com o pessoal da França, do grupo Saint-Gobain, que depois entrou com a Leroy Merlin aqui no Brasil. E esse negócio melou, porque o estudo de avaliação econômico-financeira identificou que todo o valor estava na informalidade. A transação foi fechada com um comprador local que deu continuidade nas opções aí de planejamento tributário agressivo. Então, existem situações onde a avaliação econômico-financeira ela é determinante para o sucesso de um negócio, né? Quando a gente fala de avaliação econômico-financeira, toda a geração futura de caixa de um negócio, ela engloba o quê? Ativos tangíveis. O que tem no valor de uma empresa? São todos os ativos tangíveis e intangíveis de uma operação. Então, uma operação como a da TAM, linhas aéreas. Eu gosto muito de dar como exemplo, porque é bem claro o que é ativo tangível e o que é intangível. A TAM vale muito, é uma empresa rentável, passou por algumas dificuldades, está passando agora na pandemia como vários. E onde está o valor? A TAM, eu fiz o valuation da TAM 6 vezes. Outra necessidade valuation, necessidade legal, requerimento legal. A CVM precisava registrar na CVM o valor dos investimentos de um dos fundos que era dono de 30% da TAM, o fundo do Banco Garantia. Então, o Banco Garantia nos contratou, eu fui fazer o valuation da TAM para registrar os valores da cota da CVM, as cotas do fundo, né, do Banco Garantia. E, feita o valuation da TAM, iniciou-se a discussão. O valor da TAM está no... E quanto vale a marca, quanto que vale o que é tangível. O valuation ele determina o valor total da empresa. O valor total da empresa ele é composto. A riqueza gerada por uma empresa é gerada pelos ativos tangíveis e pelos ativos intangíveis. Então, a TAM, por exemplo, ela gera toda essa riqueza por causa dos seus aviões, que é um ativo tangível, das suas turbinas, das suas instalações, seu hangar, todos os seus equipamentos, isso são ativos tangíveis, que ajudam a TAM a gerar valor. Tem os ativos intangíveis, a marca, que é fabulosa, o capital humano, né, o atendimento das pessoas, a metodologia, o programa Fidelidade, tanto que criou-se até uma outra empresa só com o programa Fidelidade. Isso é um ativo intangível. Então, quando a gente pensa em valor da empresa, ela é formada por ativos tangíveis e ativos intangíveis também. Então, doutor Lucas, eu quis dar uma passeada aí um pouquinho sobre valuation, o que é valuation, como é estimado, e fica à vontade de ouvir um pouco vocês, se alguém tiver alguma pergunta, quiser bater um papo, tirar alguma dúvida.
eu gostaria, se possível, de fazer a primeira pergunta. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É bem importante. Vários colegas têm contato com o valuation, às vezes, no momento que ele tem o contato com o documento, é que ele vai entender o que é aquilo, né? Então, é muito importante essa explanação para os colegas, para os advogados, para a gente entender muito mais sobre esse assunto. Maurício, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Queria iniciar aqui com as perguntas, se os colegas me permitem. É uma pergunta bastante interessante do meu ponto de vista e queria que você esclarecesse para nós. É mais um mito, que eu acredito que seja um mito aqui nas operações de M&A e de valuation. Quanto mais lucro tem uma empresa, maior é o valor dela? Isso é verdade ou não? É verdade, é verdade. Quanto maior o lucro de uma empresa, mais ela vale. Eu só vou fazer um ajuste para o lucro de uma empresa. Pode ser um lucro contábil. E, às vezes, o lucro, quando você se refere a lucro, o lucro contábil ele pode ser afetado. Temos aí os contadores, todos presentes entendem isso muito mais do que eu. O lucro contábil ele pode ser afetado por despesas que não são caixa, efetivamente, como depreciações, algumas despesas não operacionais. Perfeito. São não operacionais e que não tem efeito. Quando a gente poderia dizer que sim, é verdade, e quanto mais caixa uma empresa gera, quanto mais riqueza ela gera, maior é o seu valor. Então, se a gente mudar a sua pergunta de lucro para geração, para fluxo de caixa, para geração de caixa, quanto que o negócio deixa no bolso no final do dia? Quanto mais caixa ela gerar, maior é o seu valor. Perfeito. Era essa a intenção mesmo de falar do lucro contábil, que às vezes é uma pegadinha na operação, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Porque o lucro contábil ele é fundamental, a demonstração de resultado contábil, para análise de margens, né? Porque é competência. Naquele período analisado, o mês, ou trimestre, ou semestre, ou ano, a operação está ali. Então, você, para tirar as margens do negócio, a rentabilidade do negócio, a demonstração de resultados contábil é a melhor ferramenta, é a melhor demonstração mesmo. Quando a gente vai analisar a geração de caixa efetivamente, aí é o fluxo de caixa, né? Porque ele traz todas as informações da demonstração, do resultado e do balanço para aquele momento, para a geração de caixa no período analisado. Bom, eu vou pedir para os colegas para fazer mais uma pergunta aqui, depois eu abro para os demais, queria aproveitar aqui o embalo. Maurício, várias vezes nós nos deparamos com uma questão fundamental, né, na venda de uma empresa, que é a avaliação da marca. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós, por gentileza. Como que é feito esse processo de avaliação da marca? Perfeito. Essa pergunta é bem pertinente e é uma dúvida que existe sempre. Eu dei agora há pouco o exemplo da Tampa, né? Uma empresa, e eu vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente avalia um negócio, a gente avalia uma empresa, quando eu vou vender eu não estou fazendo juízo de valor, desde uma padaria, até uma grande empresa, o que eu estou vendendo? O que tem valor numa empresa? O seu ativo fixo, tem muito valor. As máquinas, se for uma manufatura, e também as intangíveis, a sua marca, o capital humano, a inteligência, as metodologias utilizadas. Eu cresci dentro de uma empresa, profissionalmente, né? Dentro de empresas de consultoria estratégica e financeira, empresas de serviço. Nós não tínhamos ativo imobilizado. Até os computadores os notebooks, era tudo leasing, o imóvel era alugado. Então, o valor do nosso negócio, que ia muito bem, ele estava na marca, nas metodologias, no capital humano. Então, são todos bens intangíveis, né? Tem muito valor no negócio. E a marca, especificamente, existe uma metodologia para se avaliar simplesmente o valor da marca. Uma maneira que o pessoal usa, às vezes, que é uma conta mais caseira, você precisa partir do valuation total da empresa, porque no valuation total está lá ativos tangíveis e intangíveis. E você tem um ativo imobilizado, contabilizado, por isso que é importante uma boa contabilidade e bons contadores. Nós temos alguns bons aqui. E o Marcos, o Marcos Vinícius está presente, o Júnior Zanchini também, outro contador excelente. O pessoal, com um balanço patrimonial, um ativo imobilizado bem registrado,
Você tem o valor total da empresa e, por diferença, você faz o que é tangível e o que é intangível. E a marca está ali dentro do intangível. Existem algumas maneiras mais simples e existem maneiras mais... de qualquer modo, o valor da marca, ela também pode ser avaliada pelo fluxo de caixa que ela gera, assim como uma empresa. Por isso que eu dando um exemplo de uma empresa onde o valor está muito mais no intangível, até porque não tem ativo imobilizado, a marca pode ser um indicador de que é quase todo o valor dela. Foi mais claro na resposta? Sim, sim, foi claro. Realmente é um momento bem complicado, né? Chegar no valor da marca, a gente sabe, já passamos por isso e agradeço a explanação. Gostaria de abrir para os colegas que tenham alguma questão aqui para ser debatida com o Maurício. Alguém gostaria de ter a palavra? Posso, Lucas? Por favor, doutor Clóvis, é um prazer, uma satisfação. Doutor Clóvis. Maurício, vamos lá. Vamos trabalhar com a nossa realidade local. Tenho sido consultado em alguns processos de compra e venda aqui em Rio Preto, e é onde a gente se depara com uma dificuldade muito grande de se criar o valuation da empresa, né? A gente sabe que o comprador ele vai chegar e a primeira coisa que ele vai querer é ver a contabilidade. Algumas dessas empresas estão no Simples, outras empresas aí que... esse caso que eu estou te falando é um caso posso colocar aí de laboratório, e ele está no Simples, e eu acho assim muito difícil você criar um valuation numa empresa que esteja no Simples. Eu queria que você me desse qual caminho assim que seria mais adequado. E outro também seria a questão de nem tudo está contabilizado. Como que isso ficaria, Maurício? Porque a gente tem aí uma realidade que o comprador quer alguma coisa, o vendedor está falando que tem que fatura tanto, mas a gente, o comprador, lógico, você sabe que são grupos vorazes que vêm. Ontem mesmo eu tive aí um advisor que veio me procurando para comprar escola infantil aqui em Rio Preto, e nós sabemos que essa é uma área que está no Simples, está tudo desajustado. E como que a gente chegaria no valuation disso? Porque o vendedor quer, vamos supor, 2 milhões, o comprador já vem com 500 mil, né? Como é que ele calcula esse valuation nessa situação? Perfeito, doutor Clóvis. Bom, vamos lá, em duas partes. Eu dividi a resposta em duas. Quando você diz opção tributária, uma operação que esteja no Simples Nacional, ela é avaliada pelo fluxo de caixa descontado, assim como uma operação que esteja em qualquer outra opção, como lucro presumido ou lucro real. É muito importante para uma empresa, e é muito importante que os empresários sejam instruídos a tocarem um negócio com controles internos, com uma boa contabilidade. Ter um bom contador, interno ou externo, um bom escritório. Seja feita a contabilidade, porque você pega vários escritórios de contabilidade que fazem folha e fiscal, emite DAS e roda folha de pagamento. Mas contabilidade é algo mais profundo, e é muito importante que a empresa tenha a sua contabilidade redondinha. Vou chegar lá porque no estudo de avaliação, o doutor Clóvis mesmo colocou, o comprador chega, ele quer ver o balanço, quer ver o resultado, quer ver os números da empresa. A empresa tem uma contabilidade redondinha, você não tem surpresa, você já sabe o que você vai encontrar quando você olha seus números, né? Então, primeira coisa, fundamental, controles internos e ter uma boa contabilidade. A opção tributária, quando é feito um estudo de valuation bem feito pela metodologia do fluxo de caixa descontado com projeções financeiras, projeta-se a opção tributária, de acordo com a legislação. Eu mesmo fiz o valuation recentemente de um cliente aqui em São José do Rio Preto, que ele vai ultrapassar o limite, vai passar 5 milhões de faturamento, vai ter que sair do Simples Nacional. Aí a dúvida era só qual que era mais vantajoso, o lucro presumido ou o lucro real, né? Normalmente, as operações que têm a margem mais apertada, é melhor o lucro real. E as que têm a margem muito alta, é melhor o lucro presumido. Basicamente, não é regra, mas é a tendência.
são feitas as projeções financeiras e a geração de caixa de cada período, de cada mês, se a projeção for mensal, ou de cada ano, se a projeção for anual. E as projeções têm que considerar a mudança da opção tributária. Passou o limite, vai para o lucro presumido. Então, o efeito da opção tributária, um bom avaliador consegue capturar no estudo de avaliação econômico-financeira. Então, isso não pode ser um impeditivo, um fator problemático para a transação. Tá? Se o comprador ele for absorver o negócio que ele está comprando, aí fica valendo a opção tributária dele. Então, se eu fizer o valuation aqui pelo Simples Nacional, mas ele tem o lucro presumido lá, vai dar diferença. Então, isso tem que ser conversado, e ele faz a avaliação pelo lucro presumido, ou eu faço aqui também, e a gente tenta chegar num consenso para não melar o negócio. Porque, realmente, existe uma diferença, impacto no caixa entre a opção tributária. Então, isso tem que ser capturado pelo valuation, e basta mexer no modelo econômico-financeiro de acordo, para que não mele a transação por causa disso. Mas o efeito de cada opção tributária tem que ser absorvido, tem que ser incorporado ao estudo. Né? Então, depende do comprador. Agora, o outro comentário. Se a empresa tem uma operação com, como é que eu vou chamar? Com contabilização pouco ortodoxa, com o famoso Caixa 2, ou não tem uma informalidade relevante, como esse exemplo que eu dei da rede de lojas, que tinha uma informalidade muito alta. Como que é feito o valuation? O negócio, você há de concordar que o negócio fatura 200, está contabilizado 120, mas fatura 200. Então, quem comprar vai levar um negócio que fatura 200. Então, no estudo de avaliação econômico-financeira, a gente põe tudo para dentro. Todo o faturamento, o que está contabilizado e o que não está. A gente calcula os impostos sobre tudo. A gente faz o estudo. Normalmente tem despesas, as empresas, principalmente aqui na cidade, todas as empresas aqui da cidade que você for analisar, tem despesa da família dentro da empresa. Precisa tirar, tem que deixar só o que é a operação. Formal ou informal. Deixa a operação e estima-se pagando todos os impostos, bonitinho. Porque aí você tem a operação. O comprador vai chegar e vai falar, bom, mas só está contabilizado 120, 130. Você está me falando que fatura 200? Fatura 200. A gente está colocando todos os impostos. Na hora de fazer o valuation, você tem que botar os impostos por dentro. Na hora de vender. Se o comprador quiser continuar com a informalidade, ele vai continuar, porque parte do ganho vem daí também, né? Mas o valor do negócio, tem que ser calculado com tudo por dentro. O comprador, se o comprador é inteligente, ele vai falar, ok, tem essa informalidade, fatura 200, ok. Só que existe uma contingência, você concorda que está se criando, lembra quando eu falei do diligence? Está se criando um passivo oculto aí, é um risco alto, que tem que ser descontado do valor da empresa. Então, quem trabalha na informalidade, ou vai ter que vender pagando todos os impostos por dentro, reduzindo o valor, ou vai ter que abater do valor o risco que você está passando para frente. Você entendeu? Então, a informalidade, ela pode gerar um ganho no dia a dia, é bolso, mas a contingência está ali, o risco está ali. Na hora de vender a empresa, isso pode aparecer e vai reduzir o valor. Foi claro, doutor Clóvis? Doutor Lucas? Doutor Clóvis, ativar o som. Estou satisfeito, Lucas. Ótimo. Ótimo, Bem ótimo. colocado. Obrigado. Obrigado, Maurício. Alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra? Eu vou pegar a palavra. Maurício, eu estou tendo algumas... Boa noite. Obrigado, parabéns pela palestra. Muito obrigado. Nós temos algumas situações no interior que muitos dos empresários não permitem fazer o valuation antes de poder entrar no negócio. Eles acham que é um segredo, não deve mostrar. Como que a gente poderia... Não permitem o valuation? Desculpa, puder repetir? Dificuldade de abrir a contabilidade, porque fazer essa apuração para poder depois pôr no mercado. Então, se eles, entre os sócios, que tomarem essa condição, quer dizer, o segredo é entre eles. Mas há uma questão muito de resistência dos empresários a abrir, a fazer esse valuation, porque, na realidade, você vai ter que terceirizar esse serviço.
exemplo, São José do Rio Preto, eu não conheço muitas pessoas que têm essa habilidade técnica para fazer essa apuração. Então, essa é uma situação como costurar isso. Um outro aspecto paralelo a isso, vamos supor que tem uma pessoa que tem interesse em adquirir a empresa A. Ele vai exigir esse valuation. Ok. Mas essa questão do segredo da história, do comércio, e qual é hoje o valor que se apura hoje nesse trabalho de terceirização de valuation? Se tem Bom, hoje. vamos lá. Em primeiro lugar, isso eu entendo. Eu tenho trabalhado aqui, eu desenvolvi toda a minha carreira em São Paulo, uma parte nos Estados Unidos, na Suíça e na Alemanha, só que agora eu estou de volta e estou aqui em São José do Rio Preto, desenvolvendo esses trabalhos. E já tive alguns clientes aqui na cidade, tenho alguns clientes atualmente. Tem cliente na sala aqui acompanhando. Então, e eu já presenciei, já passei por isso que o doutor colocou, esse tipo de situação. O perfil do empresário provinciano, ele não quer abrir as informações financeiras, eles não querem abrir para um terceiro dar uma olhada e fazer a avaliação. Quando eles contratam o avaliador, a gente tem muito cuidado em sempre deixar claro que todas as informações, eu deixo sempre claro, as informações sobre a empresa que eu vou usar para o estudo de valuation são informações tratadas com muita confidencialidade. Todos os relatórios, as análises geradas, tudo é tratado como informação confidencial e só sai para terceiros com autorização do acionista, do empresário que está me contratando. Né? Eu falo por mim. Então, eu tomo muito cuidado com a confidencialidade. Você formaliza isso no seu a gente contrato? vai conversando com o acionista para que ele abra as informações. Se existirem informações, por exemplo, um planejamento tributário mais agressivo, a gente fala que não tem problema, a gente convive muito com isso e tenta amenizar esse tipo de preocupação. O comprador, só para tentar fechar o ciclo, aí complementa a sua pergunta. O interessado em comprar um negócio, ele quer ter informações sobre o negócio. E os atuais acionistas retendo as informações, o que acontece? Isso é básico. O comprador vai reduzir valor. É como se eu vou fazer uma comparação meio básica, simplória, é o caso de uma venda de um veículo. Eu entro em contato, eu queria ver o carro. Não, eu não estou mostrando o carro, mas eu te falo como ele é. A tua percepção de risco aumenta. Você faz a proposta porque está interessado, mas faz uma proposta bem mais baixa. Então, o empresário que não abrir as informações, os números, para o avaliador ou para o potencial interessado, ele está prejudicando a análise de risco. A pessoa vai começar a analisar com risco mais alto. Perfeito. A segunda pergunta que você não me respondeu, esse custo hoje é elevado para terceirizar esse serviço? Tá. Então, eu faço o valuation de várias empresas, eu tenho alguns valores de parâmetro, existem situações. Tem negócios que são mais fáceis de avaliar. Um CNPJ apenas, ou aquelas empresas que têm vários CNPJs, ou com uma operação muito complexa. Operações mais simples têm mais facilidade de ser avaliadas. Operações que têm as informações mais redondias tem mais facilidade em avaliar. Quer dizer, existem maneiras e maneiras. Por isso que quando eu sou convidado a conversar com uma pessoa, com uma empresa, sobre um potencial valuation, para eu colocar a proposta, eu peço algumas informações e formulo a minha proposta. Então, esse valor, ele tem variado. Aqui em São José do Rio Preto mesmo, eu tenho colocado proposta que varia de 4, 5 mil reais para fazer um valuation a 30 mil reais, 35 mil reais. Então, depende muito da complexidade. Até mais, dependendo de qual vai ser o uso desse estudo de valuation. Se eu fosse simplesmente fazer uma avaliação e entregar, o empresário é uma coisa. Agora, se eu for defender essa avaliação, se eu for negociar com o potencial interessado, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas o valor ele não é muito fixo. Tá? Eu tive que adequar meus honorários de uma realidade de São Paulo e grandes empresas que eu avaliava para a realidade do interior de São Paulo, que existem grandes empresas, mas você também atua muito no middle market, médias e pequenas empresas. Então, não tenha dúvida que a gente leva em consideração, quando vai formular a proposta de honorários, também o porte da empresa. Né? Às vezes, uma empresa
não tem capacidade de pagar tanto por um estudo de avaliação econômico-financeira. Então, fui claro na resposta? Valeu, obrigado. Tá certo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Milton Ferreira de Mello, nosso conselheiro. Por favor, Dr. Milton, a palavra está com o doutor. Boa noite, muito obrigado, Lucas. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Marcelo. Prazer em conhecê-lo, Maurício do Vale. Obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, né? Muito elucidativo os temas que você colocou aqui. Eu só pego aqui quando você falou da questão de pagamentos futuros, né, em razão de uma aquisição, vamos dizer assim, e a questão de metas, né? E eu, viajando aqui um pouco, pensando o seguinte: imaginamos uma empresa que, antes da pandemia, fez uma negociação, uma venda, né? Os sócios fizeram a venda das suas participações, e veio uma pandemia como essa. E, vamos dizer que não se levou em consideração isso nas cláusulas contratuais, né? Aqui no Brasil, às vezes, não é muito comum, mas dependendo do tamanho da operação, né, a gente sabe que, vindo de fora, eles colocam essas cláusulas em contratos, né? A gente vê os contratos quando a negociação vem de fora. Muito bem. Pela sua experiência, né, como resolver uma questão desta? Às vezes não tem lá a questão de arbitragem, não tem outras questões colocadas. E sabemos que no Poder Judiciário, essa morosidade, essa loucura toda. Perfeito. Boa noite, doutor Milton. É um prazer falar com o doutor. Esse tipo de situação, inclusive, eu já encarei. Não, claro, por causa da pandemia. A pandemia, o doutor deu o exemplo da pandemia, mas o que está acontecendo hoje é algo extraordinário, inesperado e que tem afetado muito os negócios e algumas transações. Eu vou comentar o que poderia ser feito agora numa situação atual. Agora, no geral, em comportamento normal de mercado, o que normalmente os compradores de grandes transações, e também de médias e pequenas, eu já vi isso acontecer, até em rede de livraria, que não era muito grande, os interessados eles começam a discutir as condições, e assim como o contrato bancário tem covenant, são os covenants, são algumas metas que a empresa tem que cumprir para as condições do contrato serem mantidas normalmente. No caso de aquisição, de compra e venda de uma empresa, podem ser colocadas algumas metas. Isso não é muito comum, mas acontece às vezes. E se o vendedor ou o acionista atual concordar que é um negócio que tem certa volatilidade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um Cirque du Soleil, uma atração circense, ou algum tipo de negócio que seja volátil, que corra riscos, que são de menor controle. Uma concessão de energia elétrica é muito estável, você não precisa nem colocar metas, porque o risco é baixo, né? Agora, operações que carregam volatilidade e riscos mais altos podem ter, nos seus contratos de compra e venda, metas, covenants, etc. Então, são definidas quais são as metas, as condições de pagamento são vinculadas às metas, assim como as garantias que são dadas também são colocadas em contrato. Então, se a empresa conseguir manter aquele número de clientes, se a empresa manter o nível das vendas daquela maneira, algumas metas que são colocadas e estabelecidas no contrato. Se a meta não for atingida, volta para a negociação e pode parar por ali. O que já foi adquirido fica de propriedade, ou devolve tudo, ou compra tudo, aí abre a nova negociação, depende do que está no contrato, né? Mas isso pode acontecer. Esse é um ponto. Aí um exemplo aí que o doutor colocou de uma situação prática. Quando existe certo atrito, certo conflito gerado por situações que são alheias ao nosso controle, situações de mercado, porque todo negócio ele tem um ciclo de vida. Toda empresa, todo negócio, todo produto tem um ciclo de vida. Surge, cresce, se desenvolve, atinge a maturidade e depois entra num período de queda.
Não tem jeito, esse é o ciclo natural. Esse ciclo pode ser mais longo ou mais rápido, mas todo negócio, toda empresa, todo Vocês estão produto ouvindo? passa Eu não. pelo seu ciclo de vida. Então, todo negócio, toda empresa tem que se reinventar por causa das mudanças de mercado, mudanças de legislação, mudanças de tecnologia, uma série de coisas. Então, se ela não se reinventar, ela vai entrar na descendente, não é verdade? Então, existem alguns fatores que são alheios ao nosso controle, como essa pandemia. E o que o cara comprou, o que o investidor comprou, não é bem aquilo. E se transformou gato por lebre. Como se resolver isso, né? Essa foi a sua pergunta, diante de uma situação dessa. Se isso não tiver previsto em contrato, mesmo isso não está previsto em contrato. Eu comprei, levei, eu fiquei com um prejuízo. É muito difícil reverter. Se tiver alguma coisa prevista em contrato, de análise de situação, aí vai ser levada a discussão. E o ideal seria que chegasse numa arbitragem, né? Para que um avaliador pudesse fazer uma análise do impacto de tudo isso que está acontecendo no valor, e dali a gente vai fatiar o bolo para os interessados. Certo? Ok, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá certo. Alguém gostaria mais de fazer o uso da palavra? Lucas, Oi, Stefano, tá bom? tudo bem? Bem, Boa noite a todos. Maurício, como vai? Boa noite. Prazer em revê-lo. Uma curiosidade, uma dúvida, um pouquinho dentro do que você acabou de explanar. Rio Preto é conhecido por uma cidade, região de empresas prestadoras de serviço. Certo. Como fazer o valuation de uma empresa prestadora de serviço em que o seu, aspas, capital é a sua carteira de cliente, basicamente? Claro que nós temos o faturamento, o que esses clientes trazem para a empresa, etc, etc. Mas é muito frágil, porque o cliente migra. Como que eu consigo fazer o valuation com uma relativa ou maior segurança numa empresa que trabalha basicamente na prestação de serviço? Perfeito. Boa noite, obrigado pela pergunta. É o seguinte, a metodologia utilizada é o fluxo de caixa descontado a valor presente. É a melhor metodologia para se avaliar empresas que estão em operação. É o que a gente chama de ongoing concern, empresa que está rodando, que está gerando. Pode até ter mês que gera prejuízo, outro mês gera caixa, mas empresa em operação é fluxo de caixa descontado a valor presente. Aí nós nos deparamos com a situação que é comum aqui na região, em São José do Rio Preto, empresas prestadoras de serviço, que boa parte do seu valor nitidamente está na sua carteira de clientes, que foi essa situação que o doutor colocou. Então, como que a gente vai fazer a avaliação desse negócio? É o fluxo de caixa descontado a valor presente, projeções financeiras. Mas a gente vai cercar essa situação de duas maneiras. Uma, cenários. Cenários e análise de sensibilidade. Hoje, a carteira de clientes é composta por esses clientes, e esse é o faturamento que a gente tem com esses clientes, um ticket médio, alguma coisa assim. É feita uma análise. A gente faz um cenário base, mantendo-se essa carteira de clientes inalterada, qual é o valor? Um cenário otimista, essa carteira, do mesmo jeito que ela pode cair, ela pode subir. Uma carteira de clientes é algo muito volátil, né? Um bom trabalho de comunicação pode aumentar muito essa carteira, um bom resultado no serviço prestado, qualidade de serviço pode aumentar essa carteira de clientes, mas uma falha, algum problema pode reduzir a carteira de clientes. Um concorrente, é um fator ali ao nosso controle, um novo concorrente pode reduzir a nossa carteira de clientes. Então, como que a gente cerca isso? Análise de cenário e sensibilidade no valuation. Um cenário base, um cenário pessimista, um cenário otimista, com a carteira de clientes aumentando e outro cenário de carteira de clientes sendo reduzida. Os efeitos disso na operação, e a gente tem uma faixa de valor, a gente já consegue controlar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente faz simulações, cenários, para poder cercar esse valor e o impacto disso no valor da empresa. Outra maneira de cercar isso, análise de risco. Eu falei da taxa de desconto. Qual é a taxa que a gente usa para trazer esse fluxo de caixa a valor presente?
Essa taxa ela é composta de risco país, risco de mercado, taxa livre de risco, risco específico de cada mercado e o risco específico da empresa. Ali é muito sentimento, feeling do avaliador, pelo porte, porque existe conflito na gestão ou porque existe uma volatilidade na carteira de clientes. Então, ali a gente aumenta um pouco a taxa de desconto, coloca um risco adicional no negócio que vai afetar o valor. Beleza, obrigado, Maurício. Maurício, temos uma pergunta aqui realizada no chat. Eu gostaria aqui de ler para você, se possível. O doutor Alisson, grande doutor Alisson, se formou comigo. Prazer sua presença, doutor Alisson. Ele colocou o seguinte, Maurício. Para nós, advogados, um exemplo prático e simplório para a aplicação do valuation no caso de um divórcio, onde há uma empresa a ser partilhada, ou mesmo num caso de extinção de sociedade ou um condomínio. Cabe nesse caso? Perfeito. Boa noite, doutor. Isso é muito comum. Normalmente, o caso de divórcio, o pessoal resolve internamente, mas em alguns casos existe conflito ou o negócio é grande. E a melhor maneira, e é a maneira que o advogado do casal ou de uma das partes deve conduzir, é para uma avaliação independente. Uma avaliação independente, onde os dois lados vão aceitar o resultado da avaliação e fazer a partilha. Então, não precisa chegar na arbitragem. Isso pode ser definido de maneira amigável. As duas partes envolvidas, e no caso também de sucessão, isso também acontece. Quando o pai de todos falece, vem a falecer, os filhos entram nesse tipo de discussão, um vai querer tocar o negócio, os outros dois não querem saber, como é que vai dividir? É um valuation independente, uma avaliação independente ajuda muito. Então, no caso do divórcio, isso pode ser um estudo desse de avaliação econômico-financeira, se a operação estiver rodando. Se a operação não estiver rodando, é uma liquidação dos ativos, né? Que também faz o estudo de avaliação e divide. Então, no caso de qualquer conflito, eu vou estender, a sua pergunta foi sobre o caso de divórcio, mas em qualquer conflito, uma avaliação independente resolve. Eu fui contratado uma vez por uma empresa da Alemanha, uma empresa de autopeças. Ela tinha uma filial no Brasil de autopeças. E a filial do Brasil tinha um sócio brasileiro, 50-50. Então, essa empresa alemã tinha 50% de participação numa empresa local aqui, que formalmente não era filial. Eu usei a expressão filial, mas inclusive tinha uma transferência de know-how, de tecnologia, de marca, etc. E eles entraram em conflito. Então, o advogado de uma das partes sugeriu uma avaliação independente. A empresa lá na Alemanha falou, tudo bem, mas eu aceito uma Big Four, que é uma das grandes empresas de consultoria, que são globais, que são mais independentes. Eu não quero uma consultoria brasileira, por exemplo. Eu quero. Então, a Arthur Andersen foi contratada, eu era o líder da área de valuation, então esse projeto caiu no meu colo. A gente fez o valuation de maneira independente e foi resolvido o conflito. Então, se tiver o interesse mesmo de chegar num acordo, um consenso, por um número razoável, a avaliação independente é a mais indicada, doutor. Bom, alguém mais... Agradeço, Maurício. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria de agradecer ao Maurício. Inclusive, eu expus também que a extinção do condomínio, né, na situação de partilha mesmo. Mas a nossa dificuldade está justamente em obter essa avaliação independente. Um abraço, Lucas. Forte abraço aí para você. Obrigado pela oportunidade. É isso, forte abraço. Obrigado a você. Qualquer conversa, qualquer colocação, doutor, fique à vontade, o meu contato, qualquer dúvida, onde eu possa ajudar, me chama depois, que eu analiso caso a caso e dou a minha opinião. Doutor Rafael Germano. Lucas, obrigado. Tudo bom? Boa noite a todos. Obrigado pela excelente palestra. Maurício, uma dúvida, até aproveitando o doutor Stefano. Aqui o interior tem se tornado um celeiro para startups, né? Tá. E a startup tem um problema que, apesar de um modelo de negócio inovador
ou que transforma o que já tem, ela geralmente não break voa e alguém sempre quer comprar. É uma tendência. Só que ela não tem um fluxo de caixa. Como que vai fazer a metodologia? Qual metodologia utiliza para chegar no valor dessa empresa? Boa noite, excelente pergunta. Posso acrescentar mais uma nessa aí? Posso pegar uma carona? E aqui também na nossa região tem muitas franquias. Os mesmos serviços aí. Perfeito. A avaliação, vou responder primeiro a de franquia, com licença. É avaliação de franquia, porque existem as figuras da empresa franqueadora, existe a figura das franquias. E a avaliação é pelo fluxo de caixa descontado a valor presente, não tem erro. É só conseguir absorver exatamente quais são as variáveis que afetam o negócio. Uma franqueadora, por exemplo, uma operação de alimentação. São José do Rio Preto é forte em franquias. Operação de alimentação. Eu tenho 3 lojas próprias, uma cozinha central e eu vendo franquias, por exemplo. O que eu tenho ali em operação, eu coloco no estudo. O estudo de valuation pelo fluxo de caixa descontado, ele absorve as características do seu negócio, independentemente do segmento. E rede de franquias, idem. Então, você tem uma fotografia de uma loja. Como estimar o valor? Por quanto você vai vender a franquia? Você tem que avaliar a loja. Antecipadamente, você faz uma simulação, e isso para um processo bem feito, claro, né? Porque existe muito processo feito nas coxas. Você faz uma estimativa de valor de loja, vê se isso é atraente para o mercado. O investimento daquela magnitude vai trazer uma rentabilidade tal. E quem vier comprar a franquia já vai ter todo esse tipo de informação. Então, franquia, fluxo de caixa descontado ao valor presente. A primeira pergunta que havia sido feita? A respeito de startups. Perfeito. Avaliação de startup, desculpa. Sabe que existe até existem as avaliações, o valuation para empresas que eu comentei aqui, metodologia de fluxo de caixa descontado, e existem 2 maneiras também diferentes de se avaliar uma empresa, não a metodologia, mas pelo enfoque. Empresas com estresse de caixa e empresas startups. Então, eu vou falar de startup aqui. Para a gente avaliar uma startup, é um pouco mais complicado, porque a startup não tem um histórico. Em primeiro lugar, não tem um histórico. O que a gente vê muito é o empreendedor falando: a minha empresa vai faturar em 6 meses, vai faturar 100 milhões. A minha empresa em 3 anos, eu quero vender ela por 400 milhões, sem ter muita base. Então, uma startup, ela é como se fosse um orçamento base zero. Você não tem um ponto de partida, não tem um histórico para. Então, o que é indicado? A metodologia não muda, é o fluxo de caixa projetado e trazido ao valor presente. Nesse caso de startup, a análise de risco tem que ser mais criteriosa. Então, a taxa de desconto é mais alta, porque carrega um risco mais alto. E cenários também são necessários nesse tipo de avaliação. Existe até uma obra, depois quem quiser alguma indicação, o Damodaran, Swat Damodaran é um indiano especializado em valuation. Eu me formei em avaliação a uma escola de Nova York, escola de negócios, a Stern, da Universidade de Nova York, onde ele é o papa ali, né? Ele soltou um livro que é avaliação do lado obscuro do valuation, avaliação de startups e avaliação de empresas com estresse de caixa. Então, quais são as tratativas? Mas a metodologia é a mesma. No caso das startups, complementando, a gente não tem o histórico e várias vezes a gente tem que encarar os empreendedores com uma visão otimista demais. Então, o que a gente faz? Cenários e carrega na taxa de desconto, porque o risco é mais alto. Basicamente é isso. Agora, toda startup, quando a gente faz um estudo de viabilidade, a gente faz as projeções financeiras que vão ser utilizadas para o valuation. Então, o estudo de viabilidade, no caso de startup, se funde com o valuation. Está respondido? Perfeito, obrigado. Pessoal, pelo adiantado da hora, eu passei o contato do Maurício aqui no chat. Tá? Maurício, eu tomei a liberdade de passar aqui o seu contato no chat para os colegas que tenham qualquer interesse em marcar uma reunião, um café com o Maurício. O Maurício é bastante acessível, um mega profissional. Recomendamos, tá bom? Gostaria de passar a palavra agora para o Dr. Marcelo Henrique, por favor.
Ô, Lucas, pela forma como você me apresentou, me parece que nós vamos para o encerramento, é isso? Isso, perfeito. Tá, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Maurício. Primeiro, parabenizá-lo, Maurício. Muito boa a sua exposição, sua palestra, de forma clara, mostrando competência, conhecimento do assunto. Mais uma vez, doutor Lucas de Oliveira, parabéns pela escolha do palestrante e do tema. Muito bom mesmo. Mas, Maurício, eu queria lhe fazer uma pergunta, é o seguinte, você disse, olha, eu trabalhava em São Paulo e vim para São José do Rio Preto, ajustei meus valores, a forma de trabalhar. Qual que é a diferença desse mercado de avaliação de empresas, esse seu serviço que você presta da capital para com a nossa região? Bom, obrigado, doutor Marcelo Henrique. Bom, eu acho que a diferença, existem duas maneiras de responder. Primeira coisa, o porte, né? Porte das empresas. Aí a diferença não é região, é porte. Porque existe o middle market, pequenas e médias empresas aqui e em São Paulo também. É que eu atuava na avaliação de grandes empresas. Então, a minha atuação era naquela faixa de empresas de porte maior, né? Não é sem juízo de valor, é empresas maiores. E no meu retorno a São José do Rio Preto, eu tenho pego algumas empresas grandes e muitas empresas médias e pequenas. Porque o nosso mercado aqui tem menos empresas grandes, né? Muito grandes, como lá em São Paulo tem muitas, e eu fazia também Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília, tem empresas de todo lado. Eu fiz uma avaliação econômico-financeira da Dell Computadores, Universo Online, TAM, América Latina Logística, Grupo Rumo, né? ABN, Banco ABN, para aquisição. Então, eram operações grandes. Probel Colchões, Bung Alimentos, Alcoa, Alumínio. Então, pelo tamanho das empresas, a diferença é que você encontrava compliance, controles internos, então, governança, isso tudo é mais desenvolvido em empresas maiores. Se tiver capital aberto, então, ações na bolsa, melhor ainda, porque a governança passa a ser até uma exigência, não tem como escapar. Então, eu encontrava informações mais consistentes. E as empresas que tinham um orçamento bem feito, que ajudava muito na preparação do valuation, empresas que tinham informações mais organizadas. Essa é a grande diferença. Empresas, operações pequenas e provincianas, com grandes operações, a qualidade da informação. Mas isso não é muito Rio Preto para São Paulo, não, é por causa do porte. Porque pega São Paulo, Guarulhos, Barueri, pega aquelas empresas pequenas ali, é a mesma coisa. Aqui em Rio Preto tem até pequenas empresas com bons controles internos. Mas a grande diferença está na qualidade da informação, nos controles internos, na contabilidade ou na falta de contabilidade. Então, eu acho que o que as empresas e que os empresários têm que ser bastante incentivados aqui na cidade a melhorar os controles internos, a ter a empresa na mão. É muito comum, doutores, quando vocês visitam seus clientes, faz alguma pergunta sobre algum número da empresa, às vezes ele tem na cabeça, porque ele é o dono, mas você olha na contabilidade, o número é diferente. Então, você já não sabe mais o qual que está certo. Então, a grande diferença que eu notei dos mercados foi a qualidade dos controles internos. Doutor Marcelo, antes de finalizar, eu queria agradecer a presença aqui de coordenadores de comissão, doutor Ricardo Gazzi, doutor Robson Toledo. É um prazer aqui tê-los presentes aqui, viu? Valeu, viu, Gazzi? Valeu, Robson. Para fazer justiça aqui, né? Queria agradecer a Fernanda, a Amanda e o João Vitor, que me auxiliam aí na condução dos trabalhos da comissão no dia a dia. O Leonardo está aqui presente também da comissão. Queria agradecer também o Marcos Vinícius, a Cristiane, contadores. Tem mais contadores aí, às vezes eu não conheço. Queria agradecer a presença dos contadores. Realmente, o Maurício é uma referência aqui em Valuation. O Didier está presente aí também, queria agradecer. E agora eu passo para o doutor Marcelo. Por favor, doutor Marcelo, passo o uso da palavra. Doutor Lucas, eu queria ouvir as considerações finais do Maurício. Maurício, está nos ouvindo? Estou aqui.
Por favor, as considerações finais? Isso. Por favor. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a todos que colocaram o seu tempo aí, sua atenção nessa discussão, nessa conversa. Eu acho que foi muito proveitoso. Eu destaco mais uma vez a minha satisfação em trocar experiência nessa comissão de fusões e aquisições. É uma troca de competências complementares, eu insisto em dizer isso. E eu gostaria de estender essa conversa com todos os doutores que aí estão presentes. Tiver alguma dúvida, não tiver sido clara a minha resposta, ou para tomar um café, trocar experiência, eu repito, são complementares às competências, então a gente só tem a ganhar. Bons negócios vêm aí com a nossa fusão de competências e trabalhar em conjunto. Então, eu agradeço, doutor Marcelo Henrique, doutor Lucas, que é o sponsor, é o organizador de tudo isso, né? Então, para mim é uma satisfação, agradeço o convite, agradeço poder participar, agradeço, eu estou vendo algumas pessoas eu conheço, outras pessoas eu não conheço, então eu agradeço a participação, a presença de todos, me coloco à disposição, abro o meu contato para quem quiser bater um papo sobre a experiência em valuation, em estudos de viabilidade, em operações de M&A, como resolver encrencas que envolvem composição acionária. Então, estou aí à disposição e, para mim, foi um grande prazer. Eu agradeço, doutor Marcelo Henrique e doutor Lucas. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer os convidados. Eu estou vendo aqui hoje contadores, empresários, acadêmicos de direito, coordenadores de comissão. Eu estou vendo aqui também o doutor Ricardo Gás, doutor Robson, Pedro de Toledo, doutor Clóvis Moura, nosso ex-coordenador da Comissão de Aquisições e Fusões. Quero cumprimentar o Dr. Milton José Ferreira de Mello, nosso conselheiro seccional, ex-presidente dessa subseção. Cumprimentar o Maurício do Vale pela participação conosco entre os advogados, dividindo o seu conhecimento e contribuindo para a formação de novos profissionais e na construção deste país melhor, porque depende de nós, brasileiros. E quando você disse a fusão de competência, é exatamente isso que buscamos e precisamos neste país, principalmente nesse momento de sofrimento, de dor para muitas famílias, e que nós precisamos também enfrentar apresentar melhorias na economia. Quero cumprimentar o Dr. Lucas de Oliveira, que, como sempre, tem trazido ótimos temas para a advocacia. E hoje teve uma experiência um pouco diferente, que é trazer um profissional de outra área, um economista, para conversar e debater com os advogados, ampliando o mercado de trabalho, ampliando a equipe de trabalho para prestar um serviço de qualidade ao cidadão e à cidadã. Por isso, em nome da 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Comissão de Aquisições e Fusões, eu declaro encerrado mais este evento da Ordem. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Boa noite a todos, muito obrigado, parabéns, doutor Lucas. Obrigado, doutor Marcelo, tudo de bom, tchau, tchau. Obrigado, agradeço a todos. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite. Parabéns, Lucas, foi excelente. Obrigado. Boa noite a todos, um abraço a todos. Boa noite a todos, parabéns, Maurício, parabéns, Lucas. Obrigado, eu que agradeço. Maurício, muito obrigado, foi excelente. Queria agradecer mais uma vez, o doutor Marcelo já fez às vezes, mas eu queria também agradecer, parabéns, viu? Parabéns, foi excelente, mostrou toda a complexidade e a importância do valuation. Muito obrigado. Isso, o advogado tem que pesquisar, ele tem que ir a fundo, realmente é um tema que nós não estamos tão habituados a confrontar, e quando chega às vezes na mão, doutor Marcelo, da gente, o valuation, a gente olha aquilo e fala, peraí, deixa eu jogar no Google, deixa eu ver o que é, e é extremamente complexo e importante, e como o Maurício bem disse, no final das negociações, sempre dá certo, não há divergências, né, com os sócios, não há divergências entre as partes que estão ali relacionadas, fazendo negócio. Então, é muito importante mesmo. Obrigado, viu, Maurício? A gente sabe que eu agradeço a oportunidade, eu agradeço muito. E me coloco à disposição. É um prazer fazer parte da comissão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Maurício, eu até ia fazer. Nós temos muitos economistas aqui em Rio Preto prestando esse serviço que você presta, de avaliação de empresas.
de valuation? Bom, existem profissionais que fazem avaliação econômico-financeira, valuation, né? Agora, sem falsa modéstia, se o doutor me permite, com a bagagem que eu carrego, a experiência, circunstâncias, desculpe, a minha carreira me levou a circunstâncias que eu tive as oportunidades, eu carreguei toda essa bagagem, toda essa experiência, então, de outros mercados. Então, eu trago isso para Rio Preto agora. Então, eu não tenho dúvida de que, com o detalhamento da metodologia, como calcular essa taxa de risco, análise de risco, eu acho que eu estou um pouquinho à frente dos demais nesse aspecto, em preparo técnico. Sim. Mas existem profissionais aqui, e não são só economistas. Eu vejo, às vezes, administradores de empresa, outra formação, também fazendo estudos de valuation. Existem estudos bem feitos e estudos mal feitos, como em todo segmento. Sim. Eu estou lhe perguntando isso porque eu percebi por alguns colegas aqui, embora eu não seja da área empresarial, direito empresarial, ou que tenha clientes com esse tipo de conflito, mas eu percebo que às vezes nós não temos tantos profissionais que apresentam-se com essa tão importante ferramenta de solução de conflito, né? Que é saber o valor daquilo que se tem. Exatamente isso, doutor. O valuation é a solução. Então, assim, é uma ferramenta que você tem à disposição para diminuir um conflito, porque às vezes eu percebo que as pessoas ficam brigando por algo que nem sabe o preço. Então, assim, não se sabe o valor e fica se discutindo uma coisa que eu não consigo entender isso. Então, eu acho que como são bens tangíveis e intangíveis, ele é difícil entre duas pessoas se chegar num consenso, né? Então, o terceiro que apresentou, ele, eu acho que me parece um ótimo meio de solução de conflito, né? Eu estou vendo muito aí falar em arbitragem e tal, e de repente tem um profissional capacitado, né, competente, que transmita segurança, porque você fala, Maurício, e isso é importante em qualquer profissional, é também a confiança que se transmite na fala, na comunicação, né? Não basta você ser confiante, mas se você não conquistar, não adianta a confiança da outra pessoa, né? Então, assim, parabéns, fiquei surpreso, viu, Lucas, pela exposição do Maurício, e eu acho que temos que divulgar, eu acho que temos que ampliar isso, porque eu acredito que vai auxiliar a advocacia, né? Ter outras... A questão de avaliação em sede de perícias, né? Então, assim por diante, parabéns, viu? Maurício, a gente pode também, doutor Lucas, e fica aí, doutor Marcelo, para análise dos senhores, a possibilidade, eu estou à disposição, para mim é um prazer, a gente pode estender outras reuniões, podem ser informais, sem anúncio ao grande público, não tem problema, a gente se aprofundar um pouco mais, o pessoal ver um pouco mais na prática como é isso. Eu pegar um estudo de caso, um case, e eu mostrar um pouco mais no detalhe. Sim, eu acho que poderíamos... William, você pode desligar a gravação, viu, da conversa. O que eu acho, Lucas, dentro disso que o Maurício está apresentando, que eu venho insistindo, de repente, a gente trazer